Como organizar o texto do objeto social? Esse é o tema de hoje e eu vou te explicar como é que você vai fazer para organizar todo o seu texto, para fazer com que ele passe mais rápido no seu processo de viabilidade e também vou mostrar para você o jeito errado que muitas pessoas estão colocando o texto do objeto lá no processo de constituição, lá na viabilidade, lá no VBE e que provavelmente em algum momento vai dar algum problema no seu processo. Mas antes, deixa aqui eu me apresentar. Eu sou Alisson Nascimento e neste canal eu ajudo profissionais de contabilidade que já trabalham ou que querem trabalhar no setor de legalização de empresas, para que você tenha segurança e agilidade para aprovar os seus processos na junta comercial. Então, se isso te interessa, já considere se inscrever aqui no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Então vamos lá, objeto social e KNAI. O que você sabe sobre isso? Objeto social e KNAI são a mesma coisa? Na verdade, são coisas um tanto diferentes. O que acontece? O objeto social é a descrição livre das atividades exercidas pela empresa. Então, é o texto onde você vai colocar de forma mais específica as atividades desempenhadas por um CNPJ. Já o CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, é um código onde ele vem uma descrição padronizada e essa descrição ela não se altera. A única coisa que você consegue especificar em relação sobre essa atividade é lá no campo do texto do objeto. E isso eu vou te mostrar agora. Este aqui, ó, o exemplo que está na tela, isso é um exemplo que a gente utiliza aqui no nosso escritório, nos nossos modelos de contrato. Então, a gente tem uma cláusula só para falar do texto do objeto e logo mais abaixo a gente cria uma tabela com toda a codificação dos KNAIs e a sua descrição conforme ela é lá no site do CONCLA, do IBGE. Então, a gente coloca aqui como parágrafo único, então a classificação do KNAI, e a gente apresenta lá o que é KNAI principal e a relação de todos os KNAIs secundários junto aqui com a sua descrição. Então, dessa forma o melhor que deve acontecer, que você deve fazer no seu contrato. É desse jeito aqui. Agora vamos lá. E como montar o texto do objeto? Qual que é a forma correta da gente montar esse texto do objeto? Aqui, eu trouxe algumas codificações aqui de código de atividades. Então, tem comércio varejista de animais, comércio atacadista de defensivos, tem várias atividades aqui relacionadas com os meus KNAIs aqui que eu vou montar. Vou exemplificar e montar esse objeto aqui para você. Então, vamos lá. Percebam que aqui eu fiz uma identificação. Eu marquei todos os KNAIs atacadista na cor vermelha. Então, ó, percebam que tem 1, 2, 3, 4 KNAIs com comércio atacadista. Aqui também, eu marquei aqui de verde as atividades de representantes comerciais, serviços de agronomia e atividades veterinárias. Tudo isso aqui eu estou classificando como atividade de serviço, é um serviço prestado aqui por essa empresa. Logo aqui também eu tenho em azul a parte de comércio varejista. Então, eu tenho dois códigos aqui com comércio varejista no meu processo. Então, como é que a gente organiza isso para a gente ter um bom texto da forma mais explicativa possível? E isso ajuda ali o analista, na hora que ele pegar o seu processo, ele vai analisar o seu processo, ele vai fazer a comparação do texto que você colocou no seu objeto em relação aos KNAIs que tem apresentado ali no sistema eletrônico. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, fiz um resumo. Então, eu separei tudo que era KNAI atacadista, então relacionei todos eles primeiro. Depois entrei com a parte de comércio varejista, então fiz aqui esse ajuste. E, por final, eu coloquei aqui as atividades de serviço. Tem algum problema se você colocar diferente disso? Não tem, mas isso é uma forma que a gente utiliza para a gente organizar os nossos processos e para que eles fiquem de forma mais clara ali para o analista quando ele pegar o nosso processo. Agora que nós fizemos essa organização, o que acontece aqui? Ó, texto do objeto igual ao KNAI. Então, existem grandes possibilidades do seu processo ter exigência ali. Então, o que é mais comum a pessoa fazer? Pega todo esse texto aqui geralmente com os KNAIs, e colocar lá no campo do texto do objeto. Dessa forma aqui, ó. Então, o que acontece? Qual que é o primeiro problema que a gente identifica aqui? Existem palavras dentro dos KNAIs, elas não podem estar descritas no texto do objeto. Porque vamos lá, o texto do objeto ele tem que ser de forma clara e precisa. Quando eu falo aqui em geral, então isso significa que essa atividade aqui, apesar de ser comércio atacadista de mercadorias em geral, ela abrange muita coisa. Outro, outra atividade, outra descrição aqui, ó, outros produtos não especificados anteriormente. Então isso aqui ele não diz o que é esse comércio de forma objetiva, ele diz que é outros produtos não especificados anteriormente. Então, isso aqui são as palavras que você vai ter problema no seu processo. E aqui, ó, em geral, não especializado também. Essa palavra aqui, ela não pode estar contida dentro do objeto do seu contrato. Aqui, ó, outros produtos, já falei, né? Ok.
e qual que seria aqui, ó, o texto do objeto correto. Então, eu vou colocar esse texto aqui agora para a gente ver. Então, vamos lá. Primeiramente, eu peguei aqui, ó, este KNAI, todos os KNAIs de atacado, comércio de atacado. Então, agora eu vou relacionar eles aqui no meu texto do objeto. Então, eu tenho aqui, comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância em insumos agropecuários. Então, de que forma eu coloquei aqui, ó? Comércio atacadista de mercadorias com predominância de insumos agropecuários. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e retirei o em geral, tá? Então, deixei só as palavras que são permitidas aqui no meu texto, no meu objeto. Ó, outro detalhe, eu coloquei aqui, ó, rações. Eu não preciso repetir a palavra comércio em todo o texto. Então, eu sei que a palavra principal aqui é comércio atacadista. Deixa eu até marcar ela aqui. Comércio atacadista de mercadorias com predominância de insumos agropecuários, aí, vírgula, rações e produtos alimentícios para animais. Isso daqui está relacionado ao segundo KNAI, que é esse daqui, ó. Comércio atacadista de alimentos para animais. E de onde eu tirei isso? Então, se eu pegar aqui esse código e eu vir aqui na pesquisa, deixa eu colocar aqui KNAI, botar o código, ele vai me levar aqui, ó, direto para o site do IBGE, que é o CONCLA. Então tá aqui, ó, comércio atacadista de alimentos para animais. E aqui, vou até dar um zoom. Pronto, agora ficou bom. Então aqui ele me diz que, nota explicativa, esta subclasse compreende. Então tá aqui, ó, o detalhamento do KNAI, ele vai estar sempre aqui nesse texto. Então comércio atacadista de rações e outros produtos alimentícios para animais. Então deixa eu ver aqui como foi que eu coloquei. Aqui, ó, rações e produtos alimentícios para animais. Aí eu venho com o próximo KNAI, medicamentos de origem química e natural para uso veterinário. Então foi aqui, ó, segundo KNAI, medicamentos e drogas de uso para veterinário. Então, tá aqui. E o outro KNAI foi esse daqui, ó, defensivos agrícolas, adubos fertilizantes, correção para o solo. Então tá aqui, ó, defensivos agrícolas, tais como. Então, de onde eu tirei isso daqui? Então, se eu pegar este KNAI aqui e também pesquisar ele aqui no CONCLA, colocar aqui direto aqui no código da atividade, pesquisar. Então, vamos lá. Fui pesquisar aqui em uma outra ferramenta, até aqui o texto, é uma atividade do Simples Nacional, atividade permitida. E aqui ele fala, ó, esta subclasse compreende, então tá aqui, ó, esta subclasse compreende a comércio atacadista de defensivos agrícolas. A palavra tais como, eu costumo colocar aqui no texto, tá? Então, quando eu falo tais como, dois pontos, eu vou especificar o que são esses produtos. Então aqui, eu peguei daqui, tá? Então tá aqui, ó, todos os produtos que podem ter lá e eu coloquei isso daqui. Então você pode fazer essa diferença. E agora eu entro com a parte de comércio varejista. Então deixa eu botar aqui, marcar ele em azul, marcar esse daqui também em azul. Aqui, ó, comércio varejista de animais de estimação vivos para criação doméstica. Então está relacionado aqui a este KNAI, tá? E além dos animais, eles também fazem a venda de artigos e alimentos para animais de estimação. Então tá aqui, ó, tá relacionado aqui animais vivos para criação doméstica, artigos e acessórios para animais domésticos tais como. Da mesma forma, ó, eu peguei este KNAI e fiz a pesquisa dele lá no site. Então vamos fazer essa pesquisa aqui também desse código KNAI. Então aqui, ó, tem o código e esta subclasse compreende. Então, comércio varejista de animais vivos para criação doméstica, como cães, gatos, pássaros, peixes, ornamentais e etc. E também o comércio varejista de artigos e acessórios para animais domésticos, tais como. Então, tá aqui, eu venho descrevendo todos os produtinhos que podem ser comercializados dentro deste KNAI. Então, se eu olhar aqui, tá aqui, ó, tais como mordaças, focinheiras, coleiras, guias. Então, tá aqui todo o detalhamento, tá, desses pequenos acessórios ali para os animais. E eu tenho também aqui, ó, comércio varejista especializado em revendas de artigos, tais como. Então, aqui eu preciso também relacionado aqui, ó, este KNAI aqui, ó, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Então, eu tenho que pegar, eu não posso falar isso aqui, ó, outros produtos não especificados anteriormente lá no meu texto do objeto. Então, eu tenho que pegar isso daqui e também fazer a pesquisa desse KNAI. Então, vamos pesquisar também este KNAI aqui. E aqui eu tenho, tá aqui o código do KNAI, essa atividade compreende. Então, tá aqui, ó, comércio varejista especializado na revenda de artigos não especificados nas classes anteriores. Então, isso aqui eu vou retirar, tais como. Então, aqui, ó, eu tenho vários artigos aqui, tá? Que eu posso relacionar eles dentro aqui do meu texto do objeto. Então, eu tenho que reproduzir aqui o que são esses artigos. Logo abaixo eu tenho atividades veterinárias, que são a parte de serviço, né, que nós colocamos lá.
atividades veterinárias, tá daqui, ó, atividades veterinárias, isso aqui não tem nenhum problema, você pode reproduzir, porque exatamente é o que é mais específico aqui da atividade veterinária. E aqui, ó, serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e representantes comerciais. Então, tá aqui, ó, atividades, serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, e também a parte da representação comercial. Então, tudo isso daqui é o texto que eu devo colocar no meu objeto. Feito isso, organizado o meu texto do objeto, aí sim eu posso passar para a fase de colocar essas informações dentro lá do meu processo de viabilidade que eu vou criar. Só que ainda assim tem mais um problema, ainda assim tem uma correção aqui que a gente precisa fazer e eu vou exemplificar isso aqui na prática dentro do sistema da junta comercial. Então vamos lá, estou aqui com o sistema na tela, tá? Deixa eu dar um zoom aqui mais para ficar bem legal. Aqui, ó. Estou com o campo texto do objeto social na tela. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui todos os quinais, tá? Isso é um exemplo se a gente copiar primeiro todos os quinais, igual como está a descrição das atividades. Então, desse jeito, é muito comum as pessoas tentarem fazer assim. O que acontece? Deixa eu colocar aqui, deixa eu preencher aqui essa parte aqui, e logo quando eu vou seguir, o sistema vai apresentar um erro específico. Pronto, terminei de preencher aqui. Vamos tentar avançar. Ó, objeto social não pode conter a expressão em geral. Então, foi o primeiro ponto que ele alertou aqui no nosso objeto. Então, o que a gente vai fazer? Vou dar um Ctrl F e vou pesquisar em geral. Então, tá aqui, ó. Identifiquei a palavra em geral. Então, o que eu posso fazer? Vou retirar ela, vou tentar avançar. Ele já avançou, então ele retirou lá, ele identificou a palavra em geral, tá? Lá do meu processo. Então, vamos exemplificar. Então, a gente precisa tirar tanto a palavra em geral, como não especificados anteriormente, em geral. Então, todas essas palavras a gente precisa retirar do nosso processo. E se a gente fizer isso aqui no sistema VRE de São Paulo? Então, deixa eu colocar aqui todas as atividades também. Então, deixa eu arrumar isso daqui. Por exemplo, aqui se colocou toda a descrição aqui do objeto, aqui no texto, e quando você tenta finalizar a solicitação, o sistema apresenta aqui, ó, atenção, remova caracteres especiais do campo do objeto. É necessário declarar que a consulta tem aqui inclusão de abertura de empresa, e aqui, ó, remova os caracteres especiais do seu processo. O primeiro ponto é que aqui você deve retirar, tá, todas as acentuações do seu processo, do seu texto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse texto, vou aqui pesquisar aqui num site aqui online, tá? Então, basta você colocar no Google remover acentos e caracteres. Então, aqui, ó, texto com acento, você coloca o texto e ao lado aqui, o sistema ele vai trazer todo o texto sem a acentuação para você só copiar agora e colocar aqui dentro do seu objeto. Então, aqui você vai apagar, colocar aqui. Outro detalhe, ele provavelmente ainda vai dar aí. Deixa eu verificar aqui. Ó, remova, remova o caractere especial do campo do objeto. Então, ele continua com isso daqui. O que acontece? O sistema, quando você pula uma linha, ele considera tudo isso daqui depois como um caractere especial aqui no seu processo. Então, todo o seu texto ele tem que estar alinhado aqui na mesma linha. Então, deixa eu organizar isso daqui e aí a gente já vai conseguir fazer a transmissão dessa. Pronto, agora eu alinhei aqui todo o meu texto, tá? Então não deixei nenhum espaço, então suprimi todos os espaços após cada palavra. Então tá aqui o meu texto e após isso o que a gente faz? Finaliza aqui a solicitação. Ele ainda tem remova caractere especial do campo do objeto. Então vamos lá, vamos olhar novamente aqui. Então provavelmente vai ser esses ponto e vírgula aqui, ó, no seu processo. Então vamos remover aqui todo esses pontos, ponto e vírgula aqui do nosso processo. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou fazer um outro negócio diferente aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso modelo e já mostro aqui para você. O que eu vou fazer agora? Peguei aqui um bloco de notas e eu vou colar todo o meu texto. Então, deixa eu pegar esse texto aqui. Pega aí. Vou colar aqui todo o meu texto. Então, tá aqui. Todo o meu texto colado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas um desses caracteres. Então, eu peguei aqui o ponto e vírgula. Vou copiar. Vou aqui em editar. Então, vou escolher aqui a opção substituir. Então, aqui ele já localizou aqui o primeiro símbolo, né, que eu já tinha copiado aqui, e ele tem o campo aqui, ó, substituir por. Aqui eu não vou colocar nada, então
ele vai substituir o ponto e vírgula por nada. Então eu vou clicar em substituir, pronto. Olha só o que aconteceu. Não tem mais aqui em nenhum dos campos, tá? O caractere ponto e vírgula. Só que eu ainda tenho aqui, ó, 2 pontos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu também vou substituir ele, vou aqui em editar, substituir, e vou substituir por nada, vou clicar em substituir tudo. Então tá aqui, ó, ele retirou também de todo o meu texto, tá? Os 2 pontos. Então, isso daqui, agora eu vou copiar ele e vou colocar isso aqui também. Então, agora vamos verificar, aparece, ó, não temos mais acentuação, não temos ponto e vírgula e não temos 2 pontos. Vamos ver agora se o sistema vai finalizar. Então, deixa ele carregar aqui. Prontinho, ó, perfeito. Então, o sistema conseguiu já gerar o meu protocolo de viabilidade. Então, todos os seus problemas provavelmente vão acontecer por causa disso. E se você gostou dessa super dica, tá? Não esquece aqui de deixar um like aqui no nosso vídeo para a gente entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, e também se você ainda não se inscreveu no nosso conteúdo, se considere se inscrever para aproveitar mais dicas como essas em próximos vídeos. Então, até mais, obrigado, até o próximo vídeo.